Opa, seguinte, há um tempo eu tenho feito muitas sketches, e eu tenho que voltar a finalizar os meus desenhos inclusive. Porém antes, eu vou pegar todo o conhecimento que eu adquiri e passar pra vocês. A primeira dica na verdade é um preparo, que serve pra fazer as outras coisas do vídeo, que no caso é soltar o traço. Parece uma dica simples, mas ela é muito importante. Eu aprendi ela lá no meu servidor do Discord com um artista incrível chamado Conde. Ele disse que quando você vai começar nos seus desenhos, às vezes demora um tempo até o seu traço ficar bom. E fazer uma espécie de aquecimento desenhando alguns círculos já te ajuda demais. Lembrando que esse tutorial serve tanto para desenho tradicional quanto para desenho digital, ou seja, as dicas servem para ambos. E lembre de detalhes simples como usar o cotovelo e o ombro na hora de fazer o círculo, porque se você tentar fazer isso com o pulso, uma hora vai sair meio torto. Os círculos não precisam ficar perfeitos, você não precisa usar a borracha ou Ctrl Z, e tenta cada vez mais deixar o traço mais contínuo e menos de pelinho. Agora vamos para as dicas mais importantes. A primeira delas é você ter uma ideia clara do seu desenho, e pera que eu vou explicar. Eu percebi que muitas das vezes quando eu tava desenhando, eu não tinha uma ideia clara do que eu ia desenhar, e ter uma ideia clara não necessariamente é saber exatamente como é que vai ficar o resultado do seu desenho ou como é que você quer que ele fique. E sim apenas ter um objetivo onde você consiga ver esse objetivo e tentar alcançar ele. Assim você não fica bambeando e fazendo um monte de desenho, apagando o desenho, fazendo uma pose, apagando a pose, fazendo um rosto. Então não sai esboçando que nem doido, sem nem pensar na pose que você quer pra arte, sem nem pensar, sei lá, na posição da cabeça, em nada do desenho, porque senão você vai começar a apagar e acabar desistindo uma hora ou outra da sua arte. Uma ideia legal de desenho, caso você esteja sem ideia, é tentar fazer um gestual. O gestual te ajuda muito, porque você vai pegar uma pose de referência, seja de uma pessoa ou de um desenho, só cuidado com a estilização da anatomia, e você vai tentar representar o movimento, a pose que tem nesse desenho, sem necessariamente ficar bonito, como no meu exemplo. E já que eu citei sobre referências, já vou usar ela para falar sobre a nossa dica, que no caso é a ideia clara. Existe um negócio chamado biblioteca mental. Você adquire uma biblioteca mental quando você vai meio que usando referências para desenhar, para estudar, observando, etc. E muita gente se priva de usar referências por achar que realmente, se você não usar referências, você força a sua imaginação. Mas se você não tem biblioteca mental para isso, você não tem meio que onde se basear direito. Entendo que até os melhores artistas usam referências, porque a gente tá sempre observando e aprendendo alguma coisa nova com algo que a gente já viu. E uma outra dica aqui direta muito boa é o método da Chibi Choi, que ela meio que pega alguma forma aleatória e cria um personagem baseado nessa forma, é muito bom. Essa dica aqui é uma das melhores, é basicamente ser uga buga, não tentar ser um gênio toda hora. Entendo que toda vez que você vai desenhar, você não precisa produzir algo novo pra todos, a gente sente essa pressão querendo ou não pra criar alguma coisa interessante. Mas como o Guilherme Freitas já disse, você não precisa produzir algo novo pra todos e sim algo novo pra você. Às vezes eu tento criar vários designs aleatórios para personagens e acabo não treinando, sei lá, roupas básicas, por exemplo. E pular coisas básicas é um pouco preocupante. Então aí eu fui tentar criar ali uma perspectiva um pouco mais de baixo, numa personagem bonitona, e eu tava curtindo muito o desenho. Tanto que eu tava sentindo que eu precisava de alguma dica, alguma visão de outra pessoa de fora, e fui pedir uma dica pra um cara que era bem mais experiente que eu. Resultado, eu me empolguei tanto com o desenho que eu não vi que o braço esquerdo dela tava totalmente sem nexo, não natural, fora de anatomia, e eu fui tentar consertar tantas vezes e tantas vezes que eu só apaguei o desenho. Não fica pistola comigo, eu faço isso direto. Às vezes você pensa em algo tão mirabolante, tão difícil de entender, tão difícil de colocar no papel, tão que você nem mesmo entende que você também não consegue reproduzir essa arte. E é claro que isso é muito variável, até porque o meu simples pode ser o seu difícil e o meu difícil pode ser o simples de alguém. A ideia principal que eu quero passar é que você não precisa necessariamente fazer algo genial toda vez que você for desenhar, até porque a nossa cabeça não é assim, você nem sempre tá criando alguma coisa incrível. Obviamente eu não tô falando pra você ficar travado na sua zona de conforto e só fazer o que é legal, só fazer o que é divertido pra você, tenta sair também disso, mas não se força tanto ao ponto de, sei lá, sempre querer surpreender todo mundo. A ideia de esboço, independente de você fazer tanto no traço quanto na pintura, ela é importante. E às vezes uma ideia simples, mas bem feita, vale mais do que uma ideia magnífica que você não consegue reproduzir. Agora eu vou falar de simplificação, ou seja, make simple. Coloquei em inglês para diminuir o texto na tela. Eu já tinha anteriormente falado sobre a simplificação aqui no canal, e é um ótimo método porque ele te ajuda a não perder muito tempo na hora de fazer algo muito simples. É normal quem tá começando usar muita linha guia para tentar entender onde fica cada informação, e isso é bom, porque aí você vai conseguir encaixar a anatomia de uma maneira correta sem ficar aquela coisa toda torta. O ponto é que com o tempo eu aconselho que você vai tentando puxar algo mais para simplificação, ou seja, tentar simplificar linhas em vez de fazer aquele monte de rabisco, aquele monte de informação que fica muito difícil de polir depois. Isso é algo que você já pode tentar fazendo, independente de você ser iniciante, porque você consegue entender o que você não tá conseguindo ver sem aquelas linhas guias, o que você tá errando, o que você costuma errar e não conseguir fazer direto. Então a simplificação não é nada mais do que você tirar aquele monte de informação do seu desenho que deixa aquele negócio poluído e tentar deixar ele do jeito mais básico possível, só pra sua cabeça entender e você conseguir detalhar depois. E é claro, como eu já tinha dito antes, o meu simples pode ser o seu difícil e assim vai, então você vai se basear no que você acha simples e o que você não acha. E é claro que dependendo da situação, você vai ter que colocar mais detalhes ou menos detalhes. Noção 3D ou noção tridimensional, para você que é viciado em fazer cópia para fanart.
Ver uma informação 3D e reproduzir ela dentro de uma dimensão 2D. Meu amigo, isso é difícil. Mesmo que você já seja uma pessoa experiente na arte, tem sempre aquele ângulo, aquela informação ali, aquela perspectiva que te faz bugar um pouquinho. Isso é muito comum, porque muitas vezes é a nossa noção tridimensional falhando, principalmente para quem tá começando, isso é muito difícil. Tem muito tutorial de quando você começa a desenhar, que é faça um círculo e faça um tracinho para desenhar um rosto, mas as pessoas que estão aprendendo a desenhar não vão ver o círculo como uma esfera, que seria uma cabeça em 3D, e sim vão ver o círculo como, sei lá, se fosse um adesivo de caderno. Por isso é importante você pegar informações dos seus desenhos, como braços, pernas, tronco, cabeça, e imaginar eles como formas básicas, porque não tem tantos detalhes nessas formas e é muito mais simples de enxergar elas em outros ângulos. Ou seja, não enxergar só a silhueta, ver aquele desenho que você está fazendo e imaginar ele no espaço tridimensional, imaginar aquele corpo em diversos ângulos, rodando, etc. Porque isso vai criar na sua cabeça ali que aquele personagem que você está desenhando, aquela coisa que você está desenhando é 3D. Então não pulem esses princípios, essas formas básicas, porque eles são essenciais para deixar o esboço bem mais dinâmico e bonito. E por fim, Details and Values. Detalhes e valores. Coloquei em inglês para diminuir o texto. Eu sei, é um pouco confuso, porque eu tinha dito para não adicionar tanto detalhe na sketch e agora eu tô falando para adicionar detalhes. Mas é porque a gente tá aqui meio que no processo final da sketch, onde você tá preparando ela, adicionando diversos detalhes e informações para quando você fazer o seu desenho final. Os detalhes e valores de uma sketch é muito importante para definir até mesmo o ponto de foco do espectador. Quem tá vendo vai ter que focar o que no desenho. Existem diversas maneiras para você fazer isso, como por exemplo as linhas dinâmicas, deixando algumas linhas mais grossas e outras mais finas, que é um processo mais comum de se ver na line art, mas você pode fazer ela na sketch para te dar uma noção para sua line art. Lugares com sombra tem linhas mais grossas e lugares com luz tem linhas mais finas. Isso tem várias variações, mas caso vocês queiram eu faço um vídeo só para line art. Outras maneiras também, por exemplo, são os detalhes que você vai adicionando nas roupas, detalhes que você adiciona ali na composição e até mesmo ráchuras que causam uma ideia de sombra muito boa. Então, por exemplo, aqui tá um desenho meio que sem detalhe, sem ráchura, e aqui tá um desenho com detalhe com ráchura. Vou até dar um zoomzinho para vocês verem a diferença que faz aí quando você causa um peso na linha, tendo a diferença de valores em partes mais escuras e as partes mais claras. Essas foram as dicas e por favor, se inscreve no canal, não sai do vídeo sem se inscrevendo, se inscreve